Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Vejam só que estamos aí a 5 de agosto, então um tempo que anda em alta velocidade, né? Nós estamos aí em julho, 31, já estamos aí em 5 de agosto. Semana que vem já estamos praticamente vencendo a metade do mês 8 de agosto. E o final do ano está chegando aí, minha gente. Agora passa Dia dos Pais, aquela coisa toda. Vamos lá. Covid, te liga que tá aí ainda, tá? Cepas aí, olha, tá complicado. Protocolos obedeçam, aglomerações nem pensar, máscara, vamos adiante, álcool em gel, vamos adiante, faça a sua parte, responsabilidade absoluta. Estamos aqui dizendo que estamos com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e Grupo Zafari, 86 anos. Vamos adiante, passando rapidamente pelo esporte, pelo futebol, Grêmio classificado na Copa do Brasil. E logo adiante vamos aí já para ver o que acontece com o Internacional. Estamos aqui com a liderança do grupo CCG Saúde, Francisco Santeleno, Colorado, vai me dizer o que espera do Internacional contra o Flamengo lá no Maracanã de Renato Portaluppi. Olha, primeiro boa noite, obrigado pelo convite, os colegas de mesa. Como colorado, realmente a minha esperança é um empate lá no Maracanã. Empate? Empate. Tá otimista, tá bom? Porque eu acho que o esforço de cada um vai superar lá o vai ver uma dedicação da turma, do elenco, né? Até porque se der muito errado lá, algumas coisas podem acontecer de maneira mais drástica aqui na volta da delegação. Eu tenho uma opinião já dos meus amigos que transitam aí pelo futebol. Eu acho que um clube do tamanho de Grêmio, Internacional, eles têm que ser visualizados por quem passa pela diretoria como uma empresa, com hierarquia, tá? Não esse mimimi que a gente escuta na mídia aí de jogadores que não jogam porque vão a um casamento, porque não jogam porque tem um dodói no joelho. Quer dizer, isso aí lá atrás não existia. Hoje o jogador é tratado e muito bem pago, vamos dizer assim, né? Então, eu gosto do clube que é uma empresa. E isso, infelizmente, são poucos no Brasil que tem uma hierarquia forte. Sem dúvida. O Internacional está atravessando uma fase bem complexa, inclusive no campo político, né? No campo político. Extremamente, né? Há quem diga que houve fraudes, inclusive nas eleições, né? Também? Sim, também, com Aquino, né? José Aquino, o desembargador. Enfim, tem muitas situações. Vai ser uma pandemia no Brasil. É uma situação. Desde que Cabral chegou aqui, a gente tem fraude. Se estabeleceu a sacanagem organizada. E tem também nas finanças do clube, também está bem complicada a situação internacional. Então tá. Lá no Grêmio, o Ferreira fica, né? Foi e voltou, mas foi sem ir, já voltou. Está integrado de novo no elenco do Grêmio, porque não saiu aquele negócio lá com os americanos. Então, o Grêmio acaba de contratar um atacante, que está perdendo o atacante. Mas coisas do futebol. A volta do cara que não foi, então. A volta do cara que não foi, exatamente. Muito bem, vamos adiante, então. Dizemos que nós estamos aqui falando de Banrisul, aquele banco que sempre estende a mão para todos nós, pessoa física, pessoa jurídica, na hora que precisamos e também nos contempla na hora que precisamos prosperar, queremos prosperar com taxas civilizadas e também todos os seus produtos ótimos, né, que oferece o Banrisul. Muito bem. Aproveite as vantagens do crédito consignado. Vantagens, olha aqui, minha gente, imperdíveis. Então te liga, aproveite lá no Banrisul as vantagens do crédito consignado. Veja aí. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Muito bem, vamos adiante agora falando de Armazém do Queijo, Empório Gourmet. As maravilhas que João Tumileiro traz para Porto Alegre, como assim essa padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Está aí o João Tumileiro, essa figura ímpar, simpática, diplomática e um baita gourmet, né? Só traz maravilhas gastronômicas para Porto Alegre. Onde é que fica o Armazém do Queijo? Na rua Murilo Furtado, 254,
em Petrópolis. Minha gente, por lá você encontra pato, marreco, camarão, salmão, cestas para presentes, pratos prontos, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, vinhos importados nacionais, uma série de produtos importados e também nacionais, evidentemente. Temos lá bolinhos de bacalhau espetaculares, empadas sensacionais, só coisa boa. Teleentrega também, olha aí, está aí a teleentrega, faça seu pedido e amanhã nós temos lá as codornas recheadas, né? Então te liga, codornas recheadas, nesta sexta, dia 6, amanhã, as queridinhas estão aí de volta. Maravilhosas, codornas recheadas. Reservas pelo WhatsApp 98020-7107 ou mesmo pelo fixo 5133-920085. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja, lá no Armazém do Queijo, com estacionamento tranquilo, toda a quadra, segurança também. Quanto custa? R$ 33,00 cada codorna e na embalagem cabem até 4 unidades. Então você pode, numa embalagem, né, fazer o pedido de 4 codornas e cada codorna recheada custa R$ 33,00. É deliciosa demais, tá? Então te liga em Armazém do Queijo, Empório Gourmet, ali na Rua Murilo Furtado 254 em Petrópolis, aberto de segundas a sextas, segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, sábados e domingos fechados. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural. Ele não tem adição de água, açúcar nem conservantes. Uva laranja, o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem, vamos adiante então. Cláudio Candiota, temos aí muita encrenca no campo político e entre os poderes. Os poderes estão aí se degradando, né? Começa pelo Executivo, Presidência da República, quanto STF, e por aí vamos embora. Tribunal Eleitoral, e é uma encrenca absoluta. Voto impresso, urnas eletrônicas, tem descrédito, não tem descrédito, o Bolsonaro diz que não confia, mas jamais alguém diz que as urnas prejudicaram alguém. Como é que fica essa situação? Não tem tempo hábil? Tem tempo hábil? Depende do Congresso? Olha, eu acho, é fato, todo poder emana do povo, é o que diz a Constituição. O povo foi para a rua e exerceu o seu poder, um percentual enorme, não sei quantos milhões foram para a rua, mas foram milhares, então, vamos dizer que seja. Eu estive no Parcão no domingo ali, tinha muita gente no Parcão, dizendo que queria a auditagem do voto. Então, os poderes constituídos têm que fazer o que o povo determina. E não precisa 200 milhões na rua. Na Corte Constitucional Alemã, um indivíduo, um eleitor, um cidadão do povo, disse que não concordava com votação 100% eletrônica e com apuração eletrônica, porque ele não entendia de informática e o cidadão comum tem que ter condições de fiscalizar a votação. Isso virou um processo e a Suprema Corte Alemã, em 2009, decidiu que o voto 100% eletrônico era inconstitucional na Alemanha. Acabou. 2009, então faz 12 anos. Nos Estados Unidos, a Universidade de Princeton fez um estudo, e agora já reforçado pela Universidade de Nova York, que havia muitas possibilidades de violação, etc. Nos Estados Unidos não tem mais votação 100% eletrônica. Não tem. Inclusive, os fabricantes de urnas eletrônicas não aceitam pedido de urna que não tenha impressora acoplada. Então, assim, nós temos que nos espelhar nos países vencedores onde há democracia plena. No Brasil não há democracia. A Constituição de 88, isso eu já repeti aqui, volto a dizer, a Constituição de 88 implantou castas, criou 59 mil indivíduos com foro privilegiado, com isso anulou o artigo 5º, não são todos iguais perante a lei, tem uma casta, que tem, inclusive, irredutibilidade de salário, não pode ser demitido, não sei, o que é uma aberração, não existe nenhuma democracia. Então, a democracia acabou ali, em 1988, com todo o respeito aos constituintes,
que tinha muita gente boa na Constituinte, nós conhecemos vários. Mas, certamente, as pessoas bem intencionadas que pensavam no país não eram a maioria na Constituinte. E mais, houve um erro de origem. A Constituinte deveria ter sido exclusiva com cláusula de barreira. Quem é Constituinte não se candidata. E quem é político não faz parte da Constituinte. Então, seria uma Constituinte exclusiva, com cláusula de barreira. É o que deveria ter sido feito. Não foi. Então, nós estamos pagando esse preço de não ter democracia. Uma dos pilares do sistema democrático é que um cidadão, um voto. Isso foi destruído no artigo 45 da Constituição Federal, porque estabeleceu que os estados têm que ter um mínimo de 8 e um máximo de 70. Com isso, destruiu-se a proporcionalidade na representação. Então, nós estamos pagando esse preço. E os indivíduos que indicaram os atuais ministros foram... Todos os presidentes eleitos a partir da Constituição foram de esquerda. Então, eles, evidentemente, que vão indicar para o Supremo aqueles que estão em sintonia com a sua ideologia. Então, nós temos a unanimidade, praticamente. Teve um último aí que foi nomeado, então descontamos. Mas todos os 10 foram nomeados por governos de esquerda. Então, eles estão defendendo a sua ideologia. Eu não vejo decisões técnicas, com todo respeito. Essa, por exemplo, decisão que considerou incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba, uma das decisões tinha transitado em julgado no STJ. Para se anular uma decisão que transitou em julgado, no caso de um processo penal, é a revisão criminal. É ou não é, minha colega? Revisão criminal. Não pode se anular uma decisão que transitou em julgado através de um embargo de declaração, que foi o que ficou decidido pelo STF. E isso aí um estudante de direito não consegue entender. Então, nós estamos pagando o preço de uma Constituição que não serve mais para o país. Mas qual é o problema? Quem vai fazer outra Constituição? O Brasil já é uma Venezuela, hoje, com essa Constituição. Foi assim que evoluiu a Venezuela. Acabou no que nós sabemos, aí, um país destruído, com 5 milhões já de refugiados, muitos no Brasil. Nós não temos quem faça uma nova Constituição. Esse Congresso que está aí, Deus nos livre. Nós vamos sair pior que Cuba. Então estamos aí numa encruzilhada que, sinceramente, não sei qual a saída. E todos os segmentos da nossa gestão pública estão aparelhados, contaminados, lamentavelmente. Lamentavelmente. Médico e empresário Francisco Santelena, liderança do grupo CCG Saúde. O que me diz dessa situação nacional? Bom, eu acompanho o candidato e tudo que ele falou e acrescento assim, começando agora pelas manifestações, apareceu na mídia uma relevância do povo? Basicamente nada. A gente busca esses confrontos há muito tempo. Então, o que está me espantando, não que no Brasil, a gente acho que já está rodado aí um tempo na vida, meu Deus, a gente não diria se surpreender, nem na minha área de saúde, nem na área jurídica que é a de vocês, nem nos políticos. É que hoje o Brasil, assim, vive numa turbulência de vaidades, moralidade. Eu acho que o grande problema do Brasil até não é esse vírus aí da Covid, porque esse vírus aí falam já em 20 cepas e cada um inventa alguma coisa, Ninguém mas sabe. É uma adivinhação. E aí tu vê 2 doutoras lá que foram trucidadas, que nem Joana d'Arc lá, que fizeram uma fogueira com as 2 doutoras, não aconteceu absolutamente nada. Agora, há 4 dias, sei lá, o Renan Calheiros entrou com uma ação contra a Jovem Pan, quer dizer, um absurdo, ele vai pedir desculpa depois. Que é a quebra do sigilo bancário da Jovem Pan. Sabe? Tem explicação. Mudou-se as estações, é o STF ali, o pessoal, ele te prende, depois te julga, quer dizer, ele sentencia e passa por cima do Ministério Público. Eu estava conversando antes com os 2 colegas de mesa aqui que são advogados. O silêncio das classes sociais, assim, nossas, da área de saúde, da área jurídica, sabe? Ninguém fala nada do que está acontecendo no Brasil na realidade. Porque vamos me falar assim, Ministério da Saúde. Pô, a gente sabe que tem trambique lá há 30, 40 anos. Tem trambique em tudo quanto é lugar.
E até o presidente Jair Messias, né, perdeu uma oportunidade gigantesca quando... eu gostaria que ele desse trabalho, quer dizer, não é ele, né? O Brasil, todos os empresários, a gente desse trabalho, o pessoal vai lá e ganha o seu salário com dignidade, não dar essas 500 pila, 300 pila aí. Mas ele poderia ir para uma daquelas lives dele, que ele é cheio de live, e diz assim, olha, eu gostaria, vocês poderiam estar recebendo hoje 2 mil ou 5 mil reais. Se não tivessem assaltado BNDES, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Estadual, Fundo dos Correios, enfim, assaltaram tudo, quebraram tudo. Né? E esse dinheiro? Aí está Porto de Cuba, está lá no metrô da Venezuela, está no aeroporto que nem avião tem. Nem avião tem na África, quer dizer, nem avião. Ele deu uma vergonha, não tem avião nem passageiro, está lá no aeroporto. Na minha área de saúde, assim, eu estou extremamente assim, perplexo, tá, de não haver um movimento do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, dos sindicatos, se agruparem, como aqui, a Júris, Ministério Público, está tudo calado, quieto. Os caras do STF, os políticos vão lá, sabe, te julgam, te dizem o que querem e fica por isso. Nós estamos olhando assim, nós, cidadão, eu até como empreendedor... Autoritarismo. Me viro ali, eu fico, pois é, um autoritarismo. A gente até não pode falar muito, de repente, estão batendo lá, querendo ver minhas contas, onde é que está meu dinheiro, como é que eu ganhei meu dinheiro. Quer dizer, tá uma loucura. O Brasil, olha... É lamentável. É um vatapá apimentadíssimo. E é uma insegurança absoluta para o cidadão. Aí eles estão pensando, não, mas vai vir aqui os americanos, o espanhol, o português, sei lá, o europeu vem botar dinheiro. Mas como é que vai colocar dinheiro aqui com essa insegurança jurídica que se tem? Com esse terreno... Uma Constituição, o Candidato falou da Constituição, na nossa área de saúde é uma aberração. Os caras não querem que ninguém morra. Ali com o artigo 196, aquele, saúde é um direito cidadão, dever do Estado, mediante políticas econômicas, financeiras, igualitária e universal. Quer dizer, então, eu tenho tudo, eu não posso morrer. E no fim, olha aí, até que o SUS no Rio Grande do Sul, eu sempre digo para vocês, nós temos aí professores de universidades que estão lá fazendo cirurgia, consulta, tudo. A porta de entrada é que é perigoso. Hoje, até numa reunião com a Branch Nacional, nós estamos aí para lançar um plano acessível, veja bem, plano acessível. Mas aí a gente comenta, mas nós temos que primeiro chamar o judiciário. Nem é a Agência Nacional de Saúde. Sim, porque tem que saber... Tem que chamar aqui, porque se fizer em módulo, tá, que o cara tem direito a, sei lá, 5 cirurgias por ano, e ele vai para a sexta, ele entra com uma liminar. Aí o juiz diz, não, peraí, mas o senhor já fez 5 esse ano. Então, a sexta, não. Então, sabe, olha, a gente está vivendo... e sempre, o brasileiro tem muita esperança, né, que vai melhorar amanhã, que... Amanhã é outro dia, sei lá, já disse um cara. Chega. Esse amanhã nunca chega. Meu pai sempre dizia, o Brasil é o país do futuro, porque eu sempre tive com os olhos voltados para os Estados Unidos, né? Desde estudante. Eu era estudante, eu apaixonado pelos Estados Unidos, desde que passei um tempo lá e tal. E meu pai, o Brasil é o país do futuro. Eu estou quase do outro lado já e não vi o futuro chegar ainda. Mas era um futuro longínquo. Não captou a mensagem. Imagina assim, quando chegaram no Brasil, né, os coitados dos índios aqui, aí os caras pegaram espelhinho, né, trocavam por óleo, botavam álcool na água, aí fazia água, pegava fogo na água. Os caras fizeram horrores, tio. Aí, olha, sério mesmo, eu fiquei sabendo desse tal do Santo do Pauoco. Sério, essa história, fiquei sabendo em Minas Gerais, faz uns 20 anos num congresso da Branch. Te juro, eu tenho 74 anos, então eu fazia 50 anos que eu nunca vi falar na história. Sempre ouvia falar, o Santo do Pauoco. Aí eram os jesuítas que faziam esses santos, e por dentro era oco, que eles botavam ali pedras preciosas e mandavam para Portugal. Eu, sinceramente, eu não sabia dessa história. Não temos amadores aqui. Não temos amadores aqui, eu sabia dessa história. Assim. Roxane Ponzi. Olha, Silvas, eu não me sinto a pessoa mais habilitada para falar sobre urna eletrônica, eu até comentei antes, mas pensando como cidadã,
eu acho que é sempre legítimo o debate, né? E se pensar numa forma, como bem falou o Candiota, se existe dúvidas, eu acho que isso precisa sim ser debatido lá no Congresso Nacional. E talvez nessa reforma eleitoral venha-se, né, a eventualmente, não precisa talvez auditar todas elas, todas as urnas eletrônicas, mas eventualmente uma ou outra para verificar essa regularidade. Né? Por quê? Porque se existe dúvida, e nós estamos numa democracia, né, ainda que o Candiota entenda que não é bem assim, a gente tem que dirimir essas dúvidas. Então, eu não sei se para essa eleição, Silvas, como tu bem pontuou ali, talvez a gente não tenha tempo para realmente ter uma forma de auditar. Perderam tempo, né? Perderam tempo, exatamente. Mas quem sabe, né, trazer esse assunto para uma discussão séria e para que, através do Congresso Nacional, e aí deixando claro aqui que tem pessoas que têm reservas contra os nossos deputados e senadores, mas lá é o ambiente mais adequado para isso, porque lá é a representatividade do povo, né? É esse povo que o candidato até pontuou que foi para as ruas. Estamos mal representados. Né? Ou seja, precisamos debater esse assunto para quê? Para que quando alguém votar, não tenha, independente se a Roxane não tem dúvida, mas se o candidato tem, eu tenho que respeitar a dúvida do candidato para que tenhamos um processo o mais transparente possível. Agora, qual é o grande problema da ruptura institucional? É que os ânimos se acirraram, o tom subiu, e isso é prejudicial para o país como um geral, independente se você é de direita ou de esquerda. Né? Hoje estamos tendo uma crise entre executivo, judiciário especialmente, e o parlamento, né, ele está fazendo meio Matrix, né? Estou indo conforme a dança. Então, eu acho que por todas essas questões, como eu disse, não me sinto a pessoa mais expert no assunto, talvez até o Antônio Augusto, né, que se tivesse aqui, que é o nosso representante. O Antônio Augusto hoje publicou algo em defesa do voto impresso. Sim, eu sei, eu conheço o entendimento dele. Talvez, né, pessoas mais especialistas nessa área possam falar. Eu, como cidadã, gostaria sim que fosse debatido. Não sei se para essa eleição, mas para a próxima. Agora, até lá, vamos nos convencer se as urnas eletrônicas elas são seguras ou não. Aparentemente, eu não quero me convencer porque alguém disse, é assim porque é assim. Eu acho que esse tipo de argumento já não serve mais, né, em pleno século XXI. O que eu defendo é isso, é o exemplo das democracias, dos países efetivamente democráticos, o que não é o caso do Brasil. Onde não há proporcionalidade na representação, não há democracia. E eu dou um exemplo. Em Roraima, por exemplo, só para citar esse, que deveria ter um deputado, porque a população é em torno de 400 mil, pegando-se o índice que se utiliza nos Estados Unidos, cada deputado federal, que lá se chama representante, representa 770 mil habitantes. Então, e para ter dois, tem que ter o dobro de 770. Então, tem que ter 1,5 milhão. Então, assim, Roraima deveria ter um deputado federal, tem 8. Tem 8 estados do Norte e Nordeste nessa situação, com populações que não deveriam ter mais de um deputado federal. Então, como são 8, multiplica 8 vezes 8, são 64, em vez de 8. Então, olha a facilidade como se forma um centrão. E a facilidade como se elege um corrupto. Se o sujeito precisa só 7 mil votos, com a quantidade de dinheiro que foi roubada nesses 30 anos, especialmente nos últimos anos de PT, que foi uma quantia exorbitante, fala-se de mais de 1 trilhão de dinheiro desviado, mas é comprar 7 mil votos, eles compram dinheiro, se quiserem. Mas, candidato, assim, eu não consigo entender, quando a gente fala com os amigos, assim, o número de municípios que se tem. É outro absurdo. Tá? Aqui, aí a gente, com todo respeito, tá, ao nosso litoral, tá, mas do Quintão a Torres, olha quantas prefeituras tem. É um absurdo. Com todo respeito a quem mora até em centros maiores, aí, tipo Tramandaí, Capão da Canoa e Torres, que são as maiores, mas tem prefeito, vice-prefeito, secretário da Câmara Saúde, de Vereadores. Câmara, vereadores, tudo bem, de repente, eu nem sei, mas deve ganhar 3, 4, 5 mil, mas, quem conhece as nossas praias, para quê? Aí, quando tu fala com o pessoal da saúde, tu pega assim, aqui para a Serra, tá, e para o norte, tu tem grandes hospitais. Ijuí, Passo Fundo, Caxias, então, Bento, enfim. Se tem grandes hospitais. Aí, chegando aqui, de Guaíba a Rio Grande, ou de Guaíba a Uruguaiana,
tem poucos hospitais. Aí tu fala aí com os secretários, os antigos aí, que eram meus amigos, aí tu diz, pô, mas por que não vão construir na metade daqui, assim, um hospital regional? Aí, não, mas peraí, aí tu acha que o prefeito lá, não sei de onde vai vir ali, ele quer na cidade dele. Então, sabe, político para mim, tem grandes amigos políticos, às vezes vem aqui na mesa, aqui os nossos conhecidos, mas olham muito para o umbigo, né, cara? Então, é um Brasil trancado, amarrado, né? Se tem aí um grande ministro de transporte. Fantástico, de infraestrutura. Fantástico, cara. Mas eu tenho sério mesmo, há muito tempo que eu falo com os meus conhecidos, assim, quando falam em estrada, Candiota, assim, eu digo assim, pô, daqui a Rio Grande, por exemplo, para te chegar de trem a Rio Grande, tu tem que sair de Porto Alegre, Santa Maria, Bagé, Pelotas e Rio Grande. Porque de Pelotas a Rio Grande tem a ponte do trem. Pô, se tu faz um tipo de um porto seco aqui em Guaíba, olha bem, tu só vai fazer uma ponte ali no Cristal, cara. Uma ponte Exatamente. só. Tu liga aqui em, sei lá, de trem 3 horas, e tu faz toda essa volta com a produção. Aí essa mente não apareceu no gestor público. Essa mente não apareceu no gestor público. Não, eu tenho um amigo que importava da China, não me lembro bem exatamente o que ele importava. Pô, não me fala da China que a importação lá do nosso Maniz, olha, ficou trancada no Porto de Santos. Bom, eu queria dizer que custava mais caro o frete Rio Grande, Porto Alegre, do que na China, Rio Grande, de navio. Nossa. Olha o que está dizendo o Santa Helena. Se tivesse um trem direto... Imagina o crescimento de Guaíba, hein? Com a tecnologia do transporte ferroviário, pelo amor de Deus, né? Não, e uma linha reta, vamos combinar. Linha reta, exatamente. Hoje tem essa capacidade. É como em Porto Alegre, Tramandaí, Capão da Canoa, Atlântida, lá, você faz um trem, quase que um trem-bala aqui. Não, bala é perigoso. Mas eu digo de alta velocidade. Daí. Mas tem projetos e pretensões para isso. Mas isso aí para a Serra. Qual é a geração? Em Silva, claro que nós éramos gurizinho pequeno, mas a doutora Roxana estava ainda num projeto. Lembram que teve um político gaúcho que queria ligar o Guaíba a Tramandaí, fazer um canal. Exatamente. Que ia encurtar e o porto aqui ia crescer realmente. É verdade. Ele quis isso há, sei lá, 40 e poucos anos para trás. Aí. Vamos adiante falando da auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, que está comemorando 90 anos de fundação. Tem um currículo invejável, né? É competente demais a auxiliadora predial. Então, se você tem aí os seus imóveis, seu patrimônio, carteira de aluguéis da auxiliadora predial, administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Telefones lá em São Paulo, o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100, o site auxiliadorapredial.com.br, 90 anos, cumprimentos então para toda a direção do Grupo Auxiliadora Predial e seus colaboradores. Tá? A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, 90 anos faz a Auxiliadora Predial e também é Top of Mind, conforme revista Amanhã. Toda a comunidade, né, porto-alegrense estabeleceu que a Auxiliadora Predial está na cabeça de todo mundo, né, a grande administradora de imóveis. Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Daqui nós vamos até a Protásio, subindo ou descendo, ali onde está aquele ambiente liderado por Elcio Furini,
Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. É o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos, onde tem o melhor chopp, o melhor churrasco, é ali, exatamente no complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados, ao ar livre, só coisa boa. Teleentrega em alta, sempre. Atenção, lá no Barranco, 51-3331-6172, no Barranquinho, 51-30-28-23-10, subindo ou descendo a Protásio. Eu sempre digo que assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, estão todos ali sempre com um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Câmara de Dirigentes Lojistas está aí também amparando todos os seus associados, né, dando dicas importantes. Olha só essa mensagem aqui da CDL Porto Alegre. Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Muitas vezes o empresário está até com a dificuldade de caixa e tem um monte de capital para receber. Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpua.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. É isso aí, é a CDL amparando aí os interesses de todos os lojistas e comerciantes. E o CIE do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, está aí bombando sempre com vários projetos, vários cursos, inclusive para idosos, né? Ambientes aí, programas para idosos. São vários programas que desenvolve o CIE do Rio Grande do Sul. Por toda a sua estrutura, por isso é que ele é referência nacional, por toda a sua gestão. Olha aqui, ó, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE RS. Veja aí. Vamos adiante aqui, minha gente, falando, sabe o quê? Da bondade do Galdério, do gaúcho. O gaúcho é famoso pelo seu coração bondoso, né? Coração mole. Ele ampara sempre os seus conterrâneos, os seus semelhantes, né? É extremamente humano, né? É a marca de todos nós gaúchos aqui, né? Rio Grande afora. E está na hora aí, minha gente, está um calor, né? Está um calorzinho aí. Esse calor é perigoso, porque depois de um calor desses aí, no inverno, em pleno dia 5 de agosto, gente ligando o ar-condicionado no frio, não pode estar certo. Daqui a pouco vem o granizo, o toró, o tufão, o vendaval, a enxurrada e essa gente vai pagar o vale. Essa gente que está na zona ribeirinha, que não tem vestuário, não tem colchões, não tem eletrodomésticos, é quem está desamparada. E nessa hora é a hora de você fazer a sua bondade. Cestas básicas, alimentos não perecíveis, tudo isso aí é na hora de você fazer, então, a sua contribuição, a sua doação. Lá no seu closet, no seu roupeiro, na sua casa, na sua garagem, tem muita coisa boa que você não usa mais, não utiliza mais e pode dar para essa gente aí que tanto precisa. Chão batido, frestas nas suas paredes, não tem fogo na sua casinha. Vamos olhar para essa gente. Campanha do Agasalho 2021, governo Eduardo Leite, dá uma olhada. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E tinha coisa boa lá. Bem barato foi vendido. Vamos adiante, então. Roxane Ponzi, nossa comentarista de longa data e também advogado especialista em direito de trânsito. E sempre temos novidades aqui, grandes informações para passar para os nossos amigos telespectadores, especialmente os motoristas, ou até o pedestre, né, evidentemente. O que me diz aí, alguma novidade? Silvas, hoje eu vou falar de uma coisa que tangencia o trânsito, né, e que acabou sendo notícia bem recente, inclusive das últimas horas aqui, que foi aprovado o texto da privatização dos Correios, né, pelo menos na Câmara, e agora vai para o Senado. E aqui no Rio Grande do Sul foi noticiado que nós temos um represamento de 10,6 milhões de correspondências
ou seja, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro são os estados mais afetados com a entrega das correspondências, especialmente aquelas que não têm, né, um número de rastreamento, ou os SEDEX, os pacotes, as encomendas. E por que eu digo que tangencia o trânsito? Porque as multas elas acabam sendo enviadas, né, Silvas, justamente por correspondência. E uma das coisas que eu sempre ataquei, né, nas ações judiciais, nos recursos administrativos, é justamente quando o Detran ele entrega esse serviço para um terceirizado, no caso os Correios, independente de ser um serviço público, né, estatal, ele está delegando, então existe uma culpa, né, em eleger aquele serviço para fazer a entrega e fazer a notificação. Ele delega a terceiros. Exatamente. Então, ou seja, o Detran, independente para quem ele mandou entregar uma correspondência, ele responde por aquilo. E mesmo sabendo que os Correios, né, não estão prestando um serviço adequado, não temos notícia do órgão de trânsito fazer qualquer questionamento. Porque se eu mando um SEDEX para o Silvas, o que vai acontecer? O Silvas vai dizer, Roxane, não chegou ainda, eu comprei tal coisa de ti, não chegou. O que a Roxane faz? Ela vai até os Correios, eu paguei, está aqui o meu dinheiro, eu quero saber por que não foi entregue a correspondência que eu enviei. O órgão público, e aqui a gente fala num geral, ele não faz essa cobrança do outro órgão público. E aí tudo isso acaba gerando o quê? Problemas para o cidadão. E casualmente, o Silvas estava comentando aqui no início do programa, de estar, né, eventualmente recebendo multas lá do ano passado. Óbvio que tem toda uma questão de atrasos. Ou né, até do ano anterior, ainda, 20, inclusive. De 2020. Teve um novo cronograma de expedição de notificações, mas temos notícias de pessoas que estão recebendo as correspondências, as multas de trânsito, com 6, 7, 8 meses de atraso da postagem, ou seja, são situações extremamente preocupantes e que o cidadão não consegue, às vezes, fazer prova. Né? Hoje nós temos, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal e DENIT expedem notificações sem carta R, ou seja, eles dizem que enviaram, os Correios dizem que entregaram e o cidadão acaba, muitas vezes, né? Às vezes se o problema é só multa, só de pagar multa, às vezes ele paga para não se incomodar, mas o problema é que isso, às vezes, repercute numa carteira de habilitação, ou seja, a pessoa não teve a oportunidade de se defender. Então, eu particularmente saúdo, né, a privatização dos Correios e aqui não sei de quem é a culpa, se é dos funcionários, se é da gestão, eu acredito que seja da gestão, né, quando a gente vê que sucateamento também, né? Exato, quando a gente vê essa situação, né, se perpetuando, ou seja, o serviço dos Correios já está uma droga há muito tempo, né, e nada é feito nesse sentido. Ah, estavam preparando para a privatização? Não sei. O que eu sei é que, a partir do momento que talvez o dedo da iniciativa privada venha a atuar nesse tipo de serviço, a gente pode ter aí, ver uma luz no fim do túnel. Né? E realmente, dizem que a Anatel, que a partir de agora vai fazer a fiscalização, né, do serviço, do eventual privado que vier a adquirir, se responsabilizar pelo serviço dos Correios, mas a gente precisa efetivamente o quê? Saber, né, que o serviço postal ele funciona e ele é eficiente. Assim como hoje as grandes empresas, né, de tecnologia estão engolindo aí a questão da logística, Mercado Livre, a Magazine Luiza, que parece que se cogita, inclusive, que está tentando, né, vai entrar aí como uma das que vai ter interesse em comprar os Correios, ou seja, toda essa parte de entrega, né, é o grande diferencial hoje em dia, e se mostrou o grande diferencial justamente durante a pandemia. Então, tomara que o Senado aprove de uma vez e que a gente possa, né, como cidadão, ver isso em prática e funcionando. Se tornar uma realidade, né? Exatamente. Em casa eu passei por isso, acho que da outra, até citei o seu nome lá para a Lili, minha esposa, 1 ano. Aí ela, quando foi renovar a habilitação, ela ficou sabendo que estava suspensa fazia 1 ano. Eu andava por tudo aí, ia para Florianópolis. Aí eu até lhe indiquei, olha, tem uma doutora, como é próximo ali, eu moro na chácara ali, tem uma, na Nilo, ela disse, não, eu vou lá e faço essas aulas aí. Eu digo, pô, mas entra com um recurso, não, vou lá. Aí ele pegou e fez as aulas. Fez uma mão de obra. Porra! Uma mão de obra. Meu Deus, não é fácil, não. Agora, uma das coisas, Silvas, que o nosso amigo Candiota colocou, sabe onde o Messias perdeu a mão?
Perdeu a mão de verdade. Foi na indicação do diretor da Polícia Federal. Concordo. E o STF disse para ele não. E ele aceitou. E ele aceitou, eu acho que passivamente. Tá? Claro, deve ter tido alguns motivos, mas ali ele a autoridade dele foi por autoridade, Ele não quis enfrentar. Sabe com quem eu estava dando uma entrevista ali no Júlio Ribeiro, no Boa Tarde Brasil, da Rádio Guaíba, e o deputado Felipe Barros, que estava participando do programa, que é o relator dessa PEC aí do voto impresso, ele fez essa observação também. Que ele aceitou essa interferência de um poder no outro. Se curvou, não podia. Ele não quis o confronto e pronto, e a situação aí deu no que deu, aí no que se está vendo. Mas, dentro dessas estruturas, né, de Senado, quem pode autorizar, vamos dizer assim, caça sei lá, por uma atitude dessa aí, caçar um juiz do Supremo, é só o Senado. Só o Senado. Tá, ou tu usar aquela tal de 142, é isso? Mas aí já seria uma intervenção. Né? Não, tu pode trocar, não seria uma intervenção, tu pode substituir os caras, tá. Mas imaginando o seguinte, esse seu senador, esse seu Calheiros, esse cara parece que tem 17 processos. Não, esse é um 71 nato. Pois então tu imagina assim, ó, o cara lá do STF deve dizer assim para ele, aqui qualquer voto teu eu vou puxar da gaveta aqui, não vou puxar os 17, vou puxar só 2. Uns dois, só para dar uma temperada. Só 2, entende? Então essa troca está assim escancarada de tantos processos que rolaram, esse aí do segundo, né? Desmoralizado. Isso é uma vergonha. Esse Renan Calheiros. O Disseu em casa, um outro lá da Petrobras, o cara numa mansão lá. Pô, mas que bom essas o Gedel Vieira Lima, que encontraram 52 milhões em dinheiro no apartamento dele, foi absolvido. Mas esse Renan Calheiros tem 800 mil broncas, está compreendendo, processo por todo. Já renunciou para não ser caçado? Sim, 300 gavetas. E lá, como é um curral, as Alagoas, o que acontece? O filho dele é o governador. É governador. Eles ganham a comunidade, entende? Eles têm um discurso para aquela gente que não adianta. Aí o cara cresce no jogo, está lá em Brasília, de novo, senador. E os mecanismos estão aí para esses safados se safarem, como ele aconteceu na renúncia aquela vez. Silva, assim, ó, tu que é um cara aí que tem muitos seguidores aí e não tem nenhuma parcialidade no que tu fala, tu imagina assim as grandes emissoras, né? Pô, tu olha eu às vezes até vejo Pingo nos Is, uma coisa assim, né? Daquele da Jovem Pan. Às vezes assisto ali, tu entra no YouTube lá, meia-noite, tu bota os caras, o programa foi às 7 da noite lá. Sim. Cara, aí tu vê uns caras totalmente imparciais, entende? Os caras falam o que, vamos dizer assim, nós da sociedade que tem um pouquinho lá de QI sabe. Agora, pô, com todo respeito, aquele cara que acorda às 5 da manhã para pegar 2 ônibus, para vir trabalhar, chega em casa às 6 horas da tarde, louco de cansado, de repente, pô, cara, nem dá uma assistência no patrimônio em casa e, cara... E como é que esse cidadão... Aí chega esses caras lá, né, com uma conversa boa, uma cesta básica, uma coisa mesmo, É triste isso. E olha, e hoje, no programa do Júlio Ribeiro, tinha um senhor lá, que é um matemático, especialista, ele fez um estudo, o nome dele é Luciano Irineu de Castro. Ele fez um estudo sobre o custo do Congresso brasileiro, em comparação a outros países. Cifras milionárias. 5 vezes mais caro. Inclusive fazendo a comparação... Não, o STF que custa 800 milhões. Ele fez uma comparação com vários países, mas que eu guardei assim, o Brasil é o mais caro do mundo, inclusive considerando a renda per capita, o PIB e tal, ele fez essas comparações. Aí piora mais ainda. Olha, o legislativo lá, o Congresso brasileiro, custa 5 vezes mais caro que o Congresso americano, que é o país mais rico do mundo. Candiota, eles gostam aqui, um pedaço da mídia, algum pessoal da nossa volta aí, sempre quer comparar o Brasil com Dinamarca, com Suécia. Um juiz, por exemplo, lá deles,
O cara anda De metrô. de trenzur, de bicicleta. Tu imagina o Toffoli ou esse andar de bicicleta, pô. Angela Merkel vai ao supermercado, o marido. Aliás, a Angela Merkel foi assistir não sei, no campeonato de futebol, alguma coisa assim, não lembro bem. Ela foi no avião da presidência, lá do ministro, lá da Alemanha. O marido pegou um avião de carreira para se encontrar com ela. Não entra no avião. Alemanha, o país Mas mais olha aqui, rico da a Europa. Dilma, quando presidente, ela estava na base naval de férias com a família. E deu uma garoa lá, 3 de guarda-chuva, sombrinha, ela caminhando, os seguranças e tal, segurando. Mas lá tu na falaste- base naval, que ela está guardada lá dentro. Então, tu falaste dos 5.300 municípios. Dinheiro público, né? Nos Estados Unidos, município Não, pra até quê? 100 mil habitantes, Pega ela, o guarda-chuva. o vereador e o prefeito são voluntários. Gorda, sem guarda-chuva. Os vereadores e os prefeitos são voluntários, até 100 mil habitantes. Não ganham, eles ganham uma ajuda de custo. Eu perguntei uma vez para um prefeito lá, o cara me disse $6.000 e eu pensei que era por mês. Eu disse, $72.000 por ano, uma pequena cidade é um monte de dinheiro. Não, é por ano. Mas como é que o senhor sobrevive com $6.000 por ano, meu Deus do céu? Eu disse, não, eu trabalho na minha empresa, eu dou o meu tempo aqui na prefeitura, mas e o vereador quanto é que ganha? A metade. No país mais rico do mundo, um vereador ganha uma ajuda de custo de $250. Mas aqui em Porto Alegre, na nossa Câmara de Vereadores, até um dos primeiros em que eu tenho contato estreito, porque é nosso comentarista aqui, o vereador Ramiro Rosário, estavam fazendo carteiras de couro, carteirinha para identificação de couro, impressa, com o símbolo, né, do nosso brasão, etc. e tal. Ia dar não sei qual é o valor exorbitante para fazer uma carteira para cada vereador. Eles mandaram cancelar tudo. Iniciativa do presidente da Câmara, né? O Márcio Bizerê. Carteirinha de couro. Carteirinha de couro, mandar parar. Não, eu para guardar Pra minha dar carteiraço, Não, certo? eu para guardar minha carteirinha de piloto, eu comprei uma carteirinha de couro lá, que tem até o brasão. Mas daí tu compraste. Eu comprei, paguei. Não foi o nosso dinheiro. Né? Não, foi o meu dinheiro. Mas sabe, candidato, o problema é que a gente não tem maturidade para ter um prefeito, por exemplo, né, que trabalhe na iniciativa privada e faça voluntariamente. Dedique o seu tempo. Por quê? Porque a gente não tem essa maturidade de entender que o que é público, o que é privado, e aí os interesses eles acabam se misturando. Agora, esse seria o mundo ideal, ou seja, tudo fosse feito de forma voluntária. E tu sabe que no Brasil já foi assim. Os vereadores eram voluntários. Aqui no Brasil já foi assim. Mas no Congresso, se cortasse pela metade... Sobrava, já estava bom. Já estava bom e a metade não se candidatava, porque tem gente que vai para lá pela mordomia, pela moleza. O Antônio Augusto, no livro dele, Reforma Política, ele sugere 250 deputados federais. Tá certo, em vez de aqueles 3. Tá certo, e corta pela metade rendimentos, etc. Uma história, mordomias do gabinete. O Antônio Augusto e eu fomos lá numa reunião, um dos discursos lá na época da campanha com o General Mourão. E aí encontramos lá o General Mourão em privado, assim. E o Antônio Augusto deu esse livro de presente para o general. O livro dele, autografou e entregou para o general. Até nós temos uma foto, o Antônio Augusto, eu e o General Mourão, antes dele ser eleito. Aí depois de eleito ele veio a Porto Alegre e o Antônio Augusto foi ali Acho que ele esteve em Porto Alegre terça-feira agora. Isso aí foi quando não havia pandemia. Esteve no Barranco semana passada. Ele foi tá na mesa da Federação, General Mourão. Aí teve aquela fila de cumprimentos, o Antônio Augusto estava lá na fila para cumprimentar. Ele se lembrava do Antônio Augusto, chegou para o Antônio Augusto e perguntou assim, é possível implantar o que tu está sugerindo no teu livro? Ele tinha lido o livro durante a campanha. Porque ele é muito intelectualizado. Ele veio logo em seguida, muito depois preparado. de eleito, veio a Porto Alegre e fez essa palestra. Que legal. Tinha lido o livro do Fala Antônio vários Augusto. idiomas, o cara é preparado. Ele é craque. Ele é craque. Bom, vamos adiante. Olha aqui, minha gente. A vida acontece quando a gente se encontra, mas se você se comportar, obedecer protocolos, né, respeitar a Covid-19, a pandemia, porque não foi embora. Te liga nisso que eu estou dizendo. Respeita, vale a pena. Porque daí, no Natal, Ano Novo, a gente tem uma esperança, uma expectativa que possam as famílias confraternizarem, né, os amigos lá no corporativo, no trabalho, no ambiente de trabalho, possa se mudar isso aí. Essa é a mensagem do Grupo Zafra aqui. A vida acontece quando a gente se encontra. É verdade, mas você tem que fazer a sua parte, com responsabilidade absoluta. Vamos ver a mensagem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra.
A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Agora nós vamos falar do plano de saúde que mais cresceu nos últimos 2, 3 anos. Inclusive com o hospital, né? O Hospital Humaniza, moderno, top de linha no planeta. Rivaliza com os grandes hospitais do centro do país, até o nosso aqui, mas Estados Unidos, Europa, Canadá, nós temos aí o hospital, né? O Humaniza, que é fantástico. Isso tudo é obra do CCG Saúde, que comemora esse ano 30 anos. Olha aqui, ó, o CCG Saúde não para de inovar. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos e preços justos. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com seu corretor de confiança. É um caminho também, seu corretor, ou o site do CCG Saúde, que você fica sabendo tudo, ccgsaude.com.br. Então aí você está exatamente contemplando a sua expectativa de ter um grande plano de saúde que lhe contemple com toda a sua expectativa. Na hora de consultar, família, esposa, o chefe da família, a criançada, precisa do hospital, está tudo à disposição. É um plano que vale a pena. E olha aqui, ó, custo também e top de linha. Quer mais? CCG Saúde. Vamos adiante. Então, falando de vinhos do mundo importador, o maior importador de vinhos do Brasil. Nas 3 lojas de vinhos do mundo você encontra combos, vinhos com rótulos importantes, com descontos de 15%, 25%, 35%, e os combos, como eu digo, né, são vários tipos de vinhos. Tudo isso você paga no cartão de crédito, todas as bandeiras, parcelamento legal. Se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, seu endereço, não cobra nada, assim funciona. E você é atendido só por gente qualificada, capacidade, que é do ramo, entende tudo de vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen, né? Acessórios para o seu bar, sua adega, tudo isso em Vinhos do Mundo Importadora. Telefone 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. 3 lojas, todas com estacionamento e segurança. Vamos ver as lojas. Esta é a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Aí nós vamos lá para a Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Aí nós já nos deslocamos até o Menino Deus. Aí nós chegamos na Avenida Getúlio Vargas, 1135, mais uma loja, todas do mesmo padrão, essa cor laranja, fantástica, com a logo, né, em cor vinho, letras brancas. Isso é Vinhos do Mundo Importadora, estacionamento, segurança, preços no assoalho, combos, parcelamentos do cartão de crédito, só coisa boa. Você faz um tour pelos países produtores de grandes rótulos de vinhos, visitando as lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Tá bom? Então te liga. Roxane, tem mais alguma coisa de trânsito? De novo, Silva, tangenciando aí o trânsito, temos uma novidade no âmbito jurídico, e aqui talvez o Candiota também, né, já saiba alguma coisa sobre esse assunto. Finalmente, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma lei, né, que vai tratar do processo administrativo. Ou seja, era um dos poucos estados da federação que ainda não tinha uma legislação própria para isso, né? Nós tínhamos uma lei em âmbito federal, que é a 9784 de 99, ou seja, desde 99, né, já tínhamos nacionalmente, mas aqui ainda nos emprestávamos conceitos daquela legislação para aplicar. E o que isso muda, né, para o cidadão? Essa legislação foi publicada no dia 7 de maio de 2021 e entra em vigor no dia de hoje, no dia 5 de agosto de 2021, ou seja, teve a vacácio legis aí de 90 dias. Dos pontos que eu digo que tangencia, né, o trânsito, é porque todo o processo que trata de multa, ainda que tenha alguma disciplina em âmbito federal, ela vai sim, né, se socorrer dessa legislação nova, que é a Lei 15.612. E uma delas vem muito com aquelas discussões que a gente às vezes tem, né, nas mesas de bar, ou tinha, né, quando ainda nos reuníamos nos bares,
que era sobre as decisões da Jari, que ninguém analisa nada, que ninguém vê nada, pois agora essa legislação ela trata especificamente de um ponto, né, que eu citei. Lógico, tenho críticas à legislação em alguns pontos, mas tem outras coisas muito interessantes. E uma delas diz o seguinte, né, que não se considerará fundamentada a decisão administrativa que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou seja, aquelas decisões genéricas, em tese, né, como eu digo, em tese, pela nova legislação, não poderão mais ser dadas. Ou seja, o cidadão que fizer as suas alegações vai ter que ter do poder público não aquele voto, né, aquela decisão pré-pronta que seria aplicável para o meu caso, para o caso do Silva, do Santa Helena, do Candiota, vai ter que ser analisado efetivamente. Ou seja, essa legislação ela conseguiu trazer algumas coisas positivas dessa lei lá de 99, né, da 9784, e também do próprio Código Civil, que passou a exigir dos juízes que fundamentem, né, todas as suas decisões de uma maneira coerente com o que as partes pediram. Então, vida longa aí essa legislação, que possa ser aprimorada naquilo que ainda ficar em dúvida, e que a administração pública, que é regida pelo que a gente chama de princípio da legalidade, ou seja, a administração só pode fazer aquilo que a lei determina, que siga corretamente aí essas determinações dessa nova lei, aí, a 15.612. Que obedece ao artigo 93 da Constituição. Exatamente. Todas as decisões serão fundamentadas. Muito bem. Viva! Santa Helena. Olha, eu acho que toda a legislação, né, essas leis, assim, elas têm que, primeiro, partir da sociedade. Quem nos representa? O deputado, o senador, esses que teriam que legislar assim, de uma maneira com coerência. Né? Aí a gente que anda pelas estradas, às vezes tu vê assim, ó, é 60, depois é 80, e logo em seguida vem para 60, quer dizer, tem uma série de armadilhas, não é? E hoje, se a gente, dentro da linha do trânsito, né, olha o que se paga aí de PVA dos automóveis. Eu sinceramente... É pesado. Deveriam... Não, eu estive há 15 dias em Florianópolis, tá? Eu fiquei impressionado assim, o seguinte, tu anda de Florianópolis a Torres, dá 280 quilômetros, eu acho. Tem 4 pedágios agora, mas todos eles de 2,70. Claro que tem o passe livre ali, bem embora. Mas aqui dentro do Rio Grande do Sul, é 3 vezes mais caro do que... E olha que as estradas lá de Santa Catarina são boas. São boas. São boas? Ótimas. Então, o preço, eu não sou contra pedágio. Eu acho que tem que existir. Agora... Tem que ter a contrapartida e um valor civilizado. Até faz um ano e pouco, sei lá, fui numa reunião no hospital em Pelotas, lá na Beneficência, do nosso amigo Serra, lá, português, e dei um pulo a Jaguarão. Tá? Pô, estrada simplesinha, com pedágio, meu Deus. Tu vai aqui de Porto Alegre a Rio Grande, eu acho que tu gasta aí R$40, sei lá, de pedágio. Tem pedágio de R$12, pô. E às vezes não é duplicado não, que ainda faltam uns 80 quilômetros do duplicado. Aí eu pergunto, faz 10 anos essa estrada aí, né? Não, isso é que acho que mais até. Eu tive em Jaguarão e com pedágio, nem tudo está sinalizado. Eu tive lá semana passada em Jaguarão. Voltei de noite. E aí logo que tu sai ali de Jaguarão, que beleza, óleo de gato, uma beleza, mas em seguida acaba o sonho. Termina? Acaba o sonho. Puxa, eu estava tão feliz com ele. Pode ser que esteja em curso a sinalização, mas era só na largada. Mas aí esse nosso custo pessoal, né, embarca onde? Dentro dos governos, seja ele municipal, estadual, que estão extremamente inchados. Aí, por ter muito vereador, ter muito deputado, muito funcionário, e esses dias até escutei, não sei, né, da veracidade, vamos dizer assim, que tem quase mais professoras em atestado do que realmente trabalhando. Ganham muito pouco, a gente sabe disso, não é? Em vez de trabalhando em lugares desde insalubres, também com periculosidade. Né, que ela pode ser assaltada, morta quando vai lá também. Mas, pô, aí tu começa a entender como é que quando nós empresários, assim, ó, tem uma crise econômica, ou enfim, qualquer situação, né, dessa pandemia aí, que todos os empresários tiveram que parcelar
pagamentos para as empresas. Pô, aí o governo tu não vê. Aí, não sei, cada um que entra, não sei quantos CCs. Aí ele, para fazer uma média, não, olha, saiu 100 CCs, 200, sei lá. Mas é muito inchada essas máquinas. Não, todo começo, né, Santa Helena, ele com todo respeito aos que pensam em contrário, mas o próprio governo federal, vamos diminuir tantos ministérios, e agora estamos criando os ministérios novamente. Ou seja, isso é muito ruim. Turma, né? Tem que acomodar a turma. Agora, você falou esse negócio do IPVA e como é certo, né? Eu sou totalmente a favor dos pedágios, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue ver ali, né? Na grande maioria, a gente consegue ver imediatamente o investimento que está pagando a cancela. O problema é que a gente paga, pelo menos começou a se pagar um IPVA, justamente para que não se tivesse pedágio. E aí a gente paga o IPVA, vai para um caixa único, não vai para a sua destinação e ainda fica feliz quando paga o pedágio. Esse é o típico cachorro vira-lata, entendeu? Eu não sei como é que é em outros países, mas nos Estados Unidos não tem IPVA. Tu pagas uma taxa fixa de licenciamento. Muito barato, 50 dólares, 80 dólares, varia conforme o estado. Exatamente. Mas é aquilo ali. Todo ano tu paga aquela taxa. E aí tu paga o pedágio nas estradas. Mas os pedágios lá custam muito menos do que aqui. Eu sei que é uma relação complexa, depende do fluxo de veículos, não sei o quê. Estradas, vamos em grandes estradas, né? E lá começa a construir uma estrada, tu volta dali 2, 3 meses, já pronto. Não, nem vê que tinha obra ali. Já está até suja, né? Nós temos alguns municípios aí, olha, com uma força econômica, tipo Caxias do Sul. Olha, meu Deus, para te chegar em Caxias, naquela estrada ali, perigosa. O que tem de pardal ali? Com um município, olha, pujante em termos de economia, talvez das 2, 3 maiores empresas está em Caxias do Sul. Exatamente. Pô, olha aquela estrada ali, meu Deus do céu. Não duplicaram até hoje, quando é que vão duplicar aquilo ali, quantos governadores já saíram de Caxias? Né, eles não dão uma atenção. Rigoto, Sartori, dois, exatamente. Né? Triquês também, né? Pedro Simão também. Euclides Triquês. Mas tu falaste dessa coisinha que tem no carro, né? Que eu também tenho, que abre a cancela automática. Nós estamos tão atrasados que nos Estados Unidos já tem estradas que só aceita aquilo. Se tu não tem, tu não deve nem entrar na estrada. Se tu entrar, tu vai tomar uma multa. Mas essa é a ideia, né? É tudo eletrônico. Essa é a ideia de uma medida provisória que foi editada agora. Não sei se vai perder eficácia, enfim. Mas justamente isso, para ter o free flow, né? Ou seja, que não tenhamos mais essas pessoas ali, né? Pegando, recolhendo dinheiro. E aí, a partir dali, tem todas as consequências, porque existe uma multa de tu furar. Colegas, mas aí o sindicato vai entrar, uma ação que vai diminuir emprego. Vai. O sindicato vai aparecer. Que nem dos cobradores. Dos cobradores. Aí o sindicato entra com alguma ação, tem que ter emprego lá para aquelas meninas lá, 24 horas. São assaltadas, mas não fazem. Elas estão empregadas. É verdade. Vamos adiante, minha gente. Vamos falar, sabe de quem? Do sustentáculo da economia gaúcha do Rio Grande do Sul. Eu estou falando de Badesul Desenvolvimento. É um negócio fantástico. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. Tem essa proteção e tem essa energia do Badesul Desenvolvimento. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. É uma mensagem muito interessante, olha aí. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, vamos adiante falando de SPC Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Quem não tem um plano de previdência complementar está sempre no risco, né? Está no risco. Faltou a vaga do trabalho, enfermidade no ambiente familiar, é problema. Aí surge a importância da SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa centenária, sediada em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico. O telefone é 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. A SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Agora eu vou falar um rapaz que eu adoro, que é muito meu amigo, chama-se João Careca.
João Careca, sabe, o Santelena, agora nós vamos ter foto aqui de certos anunciantes. Ah, né? E o João Careca está preparando um book, né, para mim escolher qual é o mais legal. Não, tem que ser um negócio... João Careca sabe tudo de gastronomia de frutos do mar. Né? Mar na mesa, chihuahua. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Olha só os pratos que compõem o cardápio do Chihuahua. Onde é que está sediado o Chihuahua? O novo Chihuahua, novíssimo, lindo, maravilhoso, climatizado, prédio totalmente novo. Aquele bolinho de bacalhau ali. Nem me fala. Santa Helena, por favor. Casquinha de siri, uma maionezinha de camarão. Olha ali aquele camarão. Olha aqui, minha gente, fica na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Teleentrega, 31056767, 31056767. Olha aqui, é assim, ó. Você desce a Nilo, quando chega ali no Homem Company, ou Weiman, entrou à direita, ali é a Teixeira Mendes, na segunda quadra à direita você chegou, né? Está taxiando no Chihuahua. Ali o João Careca e a sua equipe, e a Cíntia, né? Que a Cíntia é filha do João Careca. Olha aquele salmão lá. Ela faz reservas e também as teleentregas. Você faz pedidos de teleentrega, tudo com a Cíntia, tá? E também as reservas de mesas e tal, espaço, precisa para 4 pessoas, 6, 8 e tal. Telefone teleentrega, então, 31056767, endereço é Chácara das Pedras, na Avenida Teixeira Mendes, 1216, 1216. O site é chihuahua.com.br. Mar na mesa, Chihuahua. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. João Careca é uma figura ímpar, é outro diplomata, um gentleman, querido demais. Grande João Careca. Então tá aí, né? Um atendimento de primeiro. Olha esse camarão grelhado. Olha aqui, ó, minha gente. Não tem, é imbatível o João Careca, o Chihuahua, com a sua... Assino embaixo com o relator. E exatamente. Eu também. Acompanho. Aliás, nós todos aqui somos assíduos frequentadores do Chihuahua. Né? Inclusive, esse dia estava aqui o presidente da CDL e presidente do Grupo Elevato, e assistiu aqui e tal, o Chihuahua, não me disse nada. Daí, na sexta-feira passada, eu fui, tá ele com a esposa e a filha. Eu vi aquilo lá, não me contive, tive que vir. Ele veio na quinta aqui. O aniversário do meu sobrinho, Leonardo. Exatamente. O Joacir fez aniversário lá também, o Joacir. O Joacir fez também no Barranquinho. No Barranquinho, O Joacir faz quantos aniversários por ano? Ele faz uns 2 ou 3. De acordo com a receita, ele faz aniversário. Entendi. Se o consultório está bombando, ele já resolve estar de aniversário. É uma figura. Então tá, Vidrobox, minha gente, visos para a construção civil. Tudo em visos para a construção civil, visos para toda a obra, passa por Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971, e neste semestre, agora setembro, outubro, está fazendo meio século, 50 anos, Vidrobox Blindex. Então, tudo em visos para a construção civil, como visos temperados laminados, box para banheiros com películas de segurança, fechamento de sacadas, instalações comerciais, portas automáticas, envidraçamento de fachadas, que é a famosa pele de vidro, vidros lisos impressos, curvos, planos, refletivos, termoacústicos, pensou vidros, Vidrobox Blindex, telefone 51 3302 4343 e o site vidrobox.com.br. Falando em Elevato, vamos dizer que a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul. É um negócio fantástico, né? Produtos importados, nacionais, são mais de 150 marcas conceituadas, importadas nacionais. Por isso que o slogan da Elevato diz exatamente isso, sua casa, nossa causa. Então é assim, também tenho imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, importadas e nacionais. Então, projetista, engenheiro, arquiteto, olha aqui, decoradores, você mesmo, rede de lojas Elevato, você faz o melhor acabamento para a sua residência, seu consultório corporativo, né? Loja, tudo passa por Elevato. Então tá, o site é elevato.com.br, o telefone da matriz é o 51 3103 9343 e o geral é o 51 23 12 43 74. Cláudio Candiota. Mas eu estava pensando aqui numa bronca, para não dizer que a briga está só aqui no Brasil, tem uma bronca lá nos Estados Unidos entre governadores e o presidente, Joe Biden. E a origem é um aumento dos casos lá, do vírus chinês entre não vacinados, com essa tal variante Delta aí que está na moda. E qual é o problema lá nos Estados Unidos? É que lá tem uma resistência à vacina que aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil a maioria vai se vacinar, a grande maioria, pelo que se vê aí das notícias. Mas lá não, lá tem uma resistência muito grande. Tem lá o Robert Kennedy Jr., que faz campanha contra
contra a vacina, contra todas as vacinas, não é contra essa. O cara é maluco, né? Sobrinho do John Kennedy. E o que isso arrasta um monte de gente, então já estão a ponto de pagar $100 para quem for lá fazer a vacina. Isso lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? O presidente Joe Biden resolveu que vai tentar passar uma legislação tornando obrigatório o uso de máscara para todo mundo, até para quem está vacinado. E outros estados, alguns governadores, especialmente os republicanos, dizem que de jeito nenhum. Aí, ontem, não foi semana passada, foi ontem ou anteontem, o Joe Biden dá uma entrevista lá e diz, ou cumpre a legislação lá do CDC, que é o órgão que regula isso, lá, Centro de Controle de Doenças, a Anvisa deles, ou cumpre ou sai do caminho, get out of the way, diz o Joe Biden. Aí já veio ontem na imprensa o governador da Flórida, que é obviamente republicano, até é um dos candidatos a presidente na próxima eleição lá nos Estados Unidos. Não, aqui não. Não tem nada de ser. Aqui não tem, porque lá, como é uma federação, cada governador manda para o seu estado e não tem conversa. Então, aqui não, o governo federal não vai se meter. Aqui nós defendemos a liberdade, não vamos obrigar ninguém a usar máscara. Então, o rolo é esse. Né? E o que está acontecendo lá? Tem muita gente usando máscara porque quer usar e outros que não querem. E lá os casos estão aumentando. E aqui no Brasil eu tenho muita esperança que isso não aconteça, porque a velocidade da vacinação está indo cada vez maior, está sendo cada vez maior, e porque não existe essa resistência. Pode acontecer, eu pelo menos torço por isso, né, que o Brasil vença antes dos americanos. Já pensou que bacana? Nós temos, lá eu participo de um comitê do Covid, tá? Pela manhã a gente sempre discute das 8 até 9, o número de internados caiu bastante. E eu até pedi para os mais jovens, assim, vamos fazer uma pesquisinha para nós aqui, porque é impressionante, assim, né? Porque de maio, junho até agora, final de agosto, no início da primavera, nós temos assim, de agora agosto até a primavera em setembro, se tem muita rinite alérgica, muito, sabe, nesse período aí. Doenças da estação. E agora, inclusive de maio até agosto, o número de síndromes gripais caíram em muito. E eu vou dizer para vocês, assim, o que a gente está buscando lá. Primeiro que quem vai trabalhar de manhã, vai pegar o seu ônibus, ou aí o trem, tá? Ele está de máscara. E a umidade do ar e o frio é um dos fatores de rinite alérgica, síndromes gripais aí. E sabe que... Nesse momento ela é inconveniente, a máscara. Não, a máscara ajuda. Não, ajuda. Ajuda. Porque caiu o número de síndromes gripais nessa época, lotava. Mas tu está me dando uma resposta fantástica, que eu desde que começou esse negócio de máscara, que eu não tenho crise de rinite, rapaz. Não tiro mais. Olha, não tiro mais a máscara. Porque é ruim uma crise de rinite. É ruim uma crise de rinite. E nós, infelizmente, né, quando se fala assim de outros países, né, da responsabilidade de quem vem para uma câmera de televisão e omite uma opinião, principalmente lá no início dessa pandemia, que a gente viu o ministro dizendo, não, está com um pouco de dor de cabeça, mas não, fica em casa, não procura o hospital, que o hospital vai estar cheio, que não sei o quê. E muita gente morreu. Né? Como agora, na oncologia, houve assim, tratamentos que regrediram e muito. Eu conheço mulheres jovens aí de 40 anos que desistiram, não foram fazer radioterapia, não foram fazer infusão e vieram a óbito. Sabe? Porque quando voltou, isso quem né, fez tudo isso? O Ministério da Saúde. Fica em casa. Não vai no hospital, tem uma febrezinha lá, sei lá, tem espaço para quem melhorar tá com o que não faz mal e fica em casa. Esse era o dogma, vamos dizer assim, do ministro aquele da Saúde, que quer se candidatar ao presidente, para mim, 1º de abril, dos maiores. Mandetta. Dos grandes. Porque ele dizia o seguinte, e o que ele falava, fala diferente. Ele falava que só era para o hospital se tivesse falta de ar. Mas aí o cara já está ferrado. Aí ficou tudo na conta, né? Esses dias eu estava vendo um debate também na televisão de, mas os caras são muito cara de pau, né? Porque tiraram todo do presidente, levaram tudo para município e estado, e eles negam isso hoje ainda. O próprio STF, teve juiz que diz, não,
culpa é do presidente, né? Porque ele queria ter comprado as vacinas. Pô, nós começamos a vacinar antes de muitos países que fabricam a vacina. E hoje, quando se fala em vacina, né, são opiniões múltiplas, né? Todo mundo tem uma... só que quem é que assina embaixo ali que a vacina vai te dar uma imunidade de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, já estão falando na terceira dose. Alguns países da Europa já estão pensando na terceira dose. E nós no Brasil, com toda a nossa dificuldade de educação, de cultura, financeira até, né? Porque é aquela história, poderia o Ministério da Saúde ter muito mais dinheiro sobrando se nos últimos 20 não tivesse roubado tanto também. Aí tinha um dinheirinho em caixa, né? Só que tudo isso, infelizmente, o homem não aproveita assim, de chegar naquelas lives dele, olha, o que aconteceu. E a gente vê cada um falando uma coisa sobre essa doença, né? Inclusive, às vezes, quando eu te assisto aqui, às vezes eu chego em casa naquela hora ali da janta, quando não mando lá, tu já me viu buscar lá direto no Careca ali. Careca. E no tempo também aí, que não saía para nada, tudo fechado, do Elcio lá, pô, direto do Elcio. Mas hoje nós estamos padecendo ainda, mesmo que a vacinação hoje, me parece que em Porto Alegre está nos 27 anos. 27, amanhã é 26. 27. Amanhã é 26. Mas olha assim, a brutalidade que se fez, né, no ensino. Como é que um menininho da periferia, não é, vai ter seu computador, ou um tablet, ou um telefone, sei lá, né, para ter as aulas online, né? Aí eles discriminam. Eu lembro lá no meu tempo, no início lá de medicina, de médico, que existia um nome extremamente pejorativo, né? Que depois veio a filantropia, que era o indigente. Indigente era... Pô, eu na época atendi muito ali, quando terminei meu curso na Santa Casa, tu atender indigente, entende? Pô, um termo extremamente duro, cruel, né, para o ser humano. Aí veio a filantropia, mas nós conduzimos as plataformas de orientar a população muito mal, muito. Eu acho que foi uma tragédia na comunicação. E hoje a gente, graças a Deus, aí os nossos números estão melhorando, mas é aquela condição social também, né? É como a gente sempre diz, aquele menininho lá da periferia que não tem, está lá o esgoto a céu aberto, cria muito mais imunidade daquele nosso filho de apartamento ali, que não sai para nada, não brinca na areia, não faz nada. Ele cria... Não tem anticorpos. Como eu lembro lá atrás, dos anos 70 lá, se ia em alguns morros aqui de Porto Alegre, e meninas assim com 20 anos estavam esterilizadas. Na época da sífilis, do gonococo, esterilizadas, mas já tinham 3, 4 filhos. Quer dizer, a natureza, lá o homem lá de cima abençoou, disse, não, tu vai pegar uma doença aí, se isso, né, fosse bom para ela, não seria, né? Mas ela estava esterilizada. Então, olha o que a gente já passou na saúde no Brasil. E se escondeu, né? Se escondeu muito embaixo do pano. Pô, o nosso SUS, repito, aqui no Rio Grande do Sul é maravilhoso, mesmo com seus percalços de porta de entrada, mas, pô, agora pega um Rio de Janeiro, aqueles hospitais lá, que era gente rolando no corredor sem nada, né? E olha quantos milhões o último governador e um cara, colega de vocês, né? O cara que lidava com a lei, né? Que julgava do Rio de Janeiro. Né? O cara embolsou alguns bilhões lá. Esse foi uma decepção para todo mundo que votou nele, né? Porque o pessoal achou que tinha feito uma opção e de repente deu no que deu. Mas agora essa questão da comunicação realmente precisaria... Aqui o presidente do Simers deu uma sugestão, eu me lembro, aqui eu estava participando do programa, o Marcelo Matias, ele disse o seguinte, que o presidente precisava ter um porta-voz
como Trump tinha, que era a Kayleigh McEnany, que era uma mulher muito bonita, inteligentíssima, com graduação em Harvard, pós-graduação, não sei aonde, uma preparada, conhecia tudo. Ela enfrentava aqueles jornalistas naquelas entrevistas coletivas, enquadrava todo mundo, porque ela tinha um conhecimento vasto e ninguém se metia. Liderança, né? Era um espetáculo, então ela era um para-choque, né, para o presidente, né? Mas o Bolsonaro não tem isso. E eu vejo assim, esse negócio aí é genocida e negacionista. Eu não consigo entender a origem dessas acusações. Porque se fosse negacionista, o Brasil não seria o 4º país que mais vacina. Não, e acusado por um infectologista que é professor de educação física. Pois tem até isso. Então, assim, como é que pode? No Brasil, vale tudo. Não, então, se o país é o 4º em vacinação e é um dos que mais cura no mundo, onde é que está o genocídio? Então, tem 193 países filiados à ONU. O Brasil é o 4º. Então, atrás do Brasil tem 189. Então, nós temos 189 genocidas e negacionistas, porque todos estão vacinando menos do que o Brasil. Não, e a cura, né, menor que a nossa. Puxa vida. Sabe, Então, Candiota, que eu não sou tão otimista quanto tu em relação à vacinação. Eu acredito que quando terminar todo o calendário, nós vamos ver aí um déficit muito grande de pessoas que não se vacinaram. E me veio agora à memória, acabou de vir a confirmação de que o Gabriel Medina, né, aquele que não conseguiu, o surfista não, foi impedido, né, de participar de um outro campeonato justamente porque não se vacinou. Ou seja, pessoas que a gente poderia pensar assim, poxa, são esclarecidas, sabem da importância e fazem essa opção. Então eu faço a minha penitência aqui. Eu tenho um filho que é cirurgião dentista e bom, e não quis, pai, não vou. Eu digo, cara, pelo sim, pelo não, né? Faz essa droga aí. Eu digo, pô, faz esse negócio, não me enche. Não, pai, não vou fazer. O grande problema, o que é? É que depois nós vamos acabar nós vamos ter consequências para aquelas pessoas que não fizeram. Aí vamos dizer assim, mas é meu direito de ir e vir. Vamos pensar assim, bom, eu também tenho direito de ir e vir para qualquer lugar, mas eu tenho que ir vestida, né? Eu não posso ir pelada, certo? Da mesma maneira vai ser a vacina. Em alguns ambientes não vai se aceitar que as pessoas, pelo menos, né, enquanto não tiver debelada essa pandemia, não vai se aceitar que as pessoas estejam lá sem estarem vacinadas. E eu até entendo o fato de quem não quer se vacinar. A gente não sabe, a gente não tem certeza se essas vacinas são eficazes, se elas não têm efeitos colaterais graves, né? Estamos todos aí se vacinando. Não, já tivemos próximos a nós vacinados com a segunda dose e foram infectados e foram até entubados, e graças a Deus, um amigo meu aí... Eu sei quem eu tô falando. O cara saiu fora, mas, então, isso que a doutora falou, Rosana, assim, não se tem ninguém assina, qual é a imunidade que vai ter? Se nós, vê que já tem países já pensando na terceira dose. Quer dizer, foi uma vacina que surgiu assim... as vacinas normalmente, os pesquisadores, os cientistas aí, 5, 6, 8, 10 anos. Como qualquer remédio, não pensam... Nossa, surgiu agora até, graças a Deus, né, surgiu medicamentos orais aí na oncologia, para CA de mama, pulmão, fígado, intestino, próstata. Surgiu de última linha, orais, medicamentos. Que bom, mas não estudaram de ontem para hoje como foi essa vacina aí. Né? Então a gente fica com medo. E isso é um medo. Estou dizendo, eu tenho em casa, cara, pelo amor... Não. E ele não pegou ainda. Veja mas bem. A minha mulher disse que não se vacinaria, mas eu disse, bom, então nós não vamos poder viajar. Porque é evidente que os países vão exigir. Como exige a pedra amarela... Dá para sair aí, até para quem viaja no Brasil, em termos de Nordeste lá, eles vão te exigir a vacina. É uma que está rolando aí. É verdade. É paralelo aí. E eu já ouvi também nos Estados Unidos que as companhias aéreas também vão passar a exigir. Se tu quiser embarcar num avião, ainda não existe essa regra, mas pode aparecer. Essa regra aí deverá aparecer. Quando os americanos abrirem, vão pedir isso aí. Então é o seguinte, eu já tomei as 2 doses, se tiver que tomar a terceira, eu mesmo, não tem problema nenhum, eu estou tranquilo. Imagina se eu vou ficar preso no Brasil, eu quero viajar. Não, tá certo. Bom, vamos adiante então.
A Cucina de la Serra Gaúcha te aguarda. Eu estou falando do Di Paolo. Olha aqui, ó. No Di Paolo você relembra os bons momentos ao redor da mesa farta e alegre da nona. Venha saborear a nossa deliciosa sequência de galeto al primo canto. Compartilhe uma experiência única. Isso é Di Paolo, Paulo Jeremia, esse grande líder, né, do grupo Di Paolo. Aqui, ó. Horários de cada casa e mais informações sobre os serviços nas redes sociais. @Amo Di Paolo e @Expresso Di Paolo. Veja a mensagem. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, vamos adiante, vamos assistir aí, ver a capa do Jornal do Comércio de hoje, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, um dos mais qualificados do Brasil. Só fala na notícia com absoluta transparência. Essa é a filosofia da empresa que se encaminha para 90 anos. Está aí o Jornal do Comércio, capa, né? Banco Central eleva a taxa básica de juros para 5,25% ao ano. O Copom acelera a alta e aumenta a Selic em 1 ponto percentual para tentar conter a inflação. É um probleminha que está surgindo no país, aí a inflação. Mas está aí o Banco Central usando seus mecanismos aí para contê-la. Então é isso aí. Estado reduz em 10% o valor dos pedágios em 8 praças de rodovias geridas pela EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. Então está aí a capa do Jornal do Comércio, sempre com notícias importantes, manchetes muito importantes. Atendimento ao assinante, exatamente, é o 32 13 1300, de madrugada. Madrugando, chegando no seu domicílio, na sua empresa, na sua fábrica, né, na sua indústria, no seu comércio, seu escritório, consultório, o Jornal do Comércio com as melhores informações e com a notícia como ela é, sem ideologias políticas, partidárias, tá bom? Esse é o Jornal do Comércio, a notícia como ela é, verdadeira. Então tá, vamos adiante. Santa Helena, temos aqui agora, para o fechamento, 9 minutos. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer o convite e participar com candidata, a doutora Rossana, para mim sempre é um aprendizado quando eu venho aqui. Muito bem, muito bom, acho que muito obrigado. Tudo na vida é aprender, não é? Trocar ideias. Trocar ideias, exatamente. E a gente, como investidor, como empresário, eu estou assim, ó, triste, preocupado com a não movimentação de setores extremamente importantes da sociedade. Nós estamos deixando esse barco e eu não sei o que vai acontecer, né? Esse é o grande, é um sintoma muito ruim, tá? Porque as ruas estão sinalizando, como o candidato falou, O povo brasileiro é muito cordeiro, né? Essa é a verdade, né? Ele é cordeiro, ele chia muito, mas é até ali, né? Mas aí... Eu não estou incitando, né, que vá para a baderna, não é isso. Nós temos os representantes que nós colocamos lá, né? E há uma frustração, alguns deles são frustração. Tem um senador que está lá que, olha, a minha família tem amigo que votou, agora vou pular para outro, que talvez venha para a governadora daqui, para nós aqui. É difícil. Eu acho que o PP tem um grande... Candidato? Eu acho que sim.
É um cara bem ativo. Senador Heinz, articulado. Aliás, onde ele mostrou muita competência foi na inauguração do CCG, do Hospital Humaniza, porque ele tem uma cabeça e uma memória incrível. Né? Ele foi um dos políticos que não leu tudo que ele disse direto falando, enquanto outros tinham que estar aqui. Tem que estar lendo, né? E esse é o nosso sentimento como cidadão, né? A gente leva essas criaturas lá para olhar uma lei, né? Ter essa articulação entre os poderes. Não, hoje está todo mundo se atropelando, quer dizer, não respeita o presidente, não respeita ninguém. Lamentável. E aí tu não vê ordenamento nacional. O lado de vocês aí, os colegas advogados, tu não vê Ministério Público, tu não vê a Júris, tu não vê nada em lugar nenhum. Se posicionar, dizer assim, não, para um pouquinho, os caras estão atropelando a Constituição. Eles têm que ler a Constituição e ir ali. Não, hoje lá tem 11 Constituições. Quer dizer, uma coisa maluca, ninguém respeita ninguém. Roxane. Silvas, vou aproveitar o final aqui do programa para mandar um parabéns antecipado para nossa produtora Andréia Silvas, que está de aniversário amanhã. Que amanhã está aniversariando. Amanhã a Andréia Silvas. Eu não vou estar aqui, então vai ter uma confraternização no Barranco, ou lá no Careca, no Barranco. Vou deixar ela aqui comprometida no ar, então. No ar. Então, parabéns para a Andréia, que vai estar de aniversário amanhã. Aproveite bastante aí, mais uma primavera, porque depois de uma certa idade a gente não diz mais a idade, né? Então é mais uma primavera. Quietinho. Me associo às homenagens à Andréia, eu sou fã da Andréia. Gente muito fina, né? Muito querida. Um beijo, Andréia. Feliz aniversário, não preciso saber que idade tu tem. Acompanha os relatores. Mas é muito, muito querida, Andréia, que tem uma paciência, porque às vezes ela liga e a gente não atende, ela tem que saber quem pode vir, quem não pode vir. É um trabalhinho. Inclusive ontem ela me convidou, mas eu estava lá num cliente na Zona Norte e engarrafa tudo para tu vir de lá para cá. Represa. E eu disse assim, eu não posso me arriscar, né? Porque é um cliente muito querido que eu tinha, assim, quando eu vou lá conversar com ele tem 80 e poucos anos. Era dia de pagamento? Não, também. Mas ele me recebe... Pode se arriscar, mas ele me recebe tão bem, com chocolate, chazinho, não sei o quê. Não sei quanto tempo eu vou levar aqui. Mas aí ela tem que ligar para outra. Dá trabalho produzir o programa. Não é fácil. Eu vou te dar meu cartão para te dar pro teu cliente, tá? Eu já te indiquei os bons clientes. É verdade. Porque a gente não pode se meter na área do outro. Isso é verdade. Caso de trânsito, é com a Roxane. Não, eu não vou. É com uma especialidade na medicina. É a mesma coisa. E assim, a gente tem que parabenizar, né? O Sebastião Mello, olha o que ele está fazendo de obra. Claro que tem aquele inconveniente. Eu tenho que usar Nilo Peçanha de manhã e tem aquela cedo, obra gigante ali, né? Hoje estão fazendo uma... mas é para nós, né? Uma obra tem que fazer. Ali já houve, inclusive, acidentes com vítimas. Um carro se foi tomado. Uma senhora e a filha, parece que entraram num poço ali. Pois hoje caiu um carro, não lá, né? Obviamente dentro de um buraco. Agora, Porto Alegre foi muito vanguardista de uma coisa. Aqui trazendo um pouquinho da questão das Olimpíadas, né? Nós estamos prestes a entregar a terceira etapa, né, da Orla do Guaíba, com uma grande pista de skate, quando o skate virou a grande coqueluche. Coqueluche das Olimpíadas, por conta das Olimpíadas. Então, que legal, né? Parece que é uma das pistas da maior da América Latina. Inclusive, o prefeito já convidou essa menininha lá não sei se é do Maranhão, de qual é o seu estado. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, para vir inaugurar aqui. Né, Silvas, o nosso turismo, mesmo que ainda capenga por conta da pandemia, mas que coisa positiva, né? E olha, como eu disse, isso é um gol de placa, deu muito certo. Agora, eu não estou acompanhando a Olimpíada, mas tem muitas mulheres ganhando medalhas, né? No Brasil, o contingente feminino tá 90% é mulheres. Estão ganhando tudo lá, bacana, né? Legal. Esses dias eu estava ali na 24, mas eu não vi quem foi, mas passou o carro dos bombeiros não vi quem era, né? Tinha batedores, isso eu acho que foi ontem ou anteontem. E muitos gaúchos medalhistas, né? Da Sojipa. E aquela aquela ginasta Rebeca, ela usou a música do Bolsonaro. Exato, usou a música do Bolsonaro. Ali no início, quando ele estava se candidatando, aquela música... como é que chama? Single? Como é que é? Um jingle. O jingle. Jingle. Da sua campanha, exatamente. Da campanha dele. A menina foi Bolsonaro.
Coisa boa. O Brasil pode bater recorde de medalhas conquistadas nessa. Não sei, não, porque Eu digo, o da sua- vôlei que estava seu- bem seu perdeu lá, próprio recorde, lamentavelmente vai disputar um bronze, né? O vôlei. Sim, mas em número de medalhas, pelo que eu sim, li sim. aqui, dependendo Vôlei se é mais feminino? Não, o vôlei masculino. Ah, o masculino? É, masculino. Perdeu, é. É, Mas perdeu. o feminino não. Não, o feminino não sei como é que está, mas... Não, ganhou, vai para a final. Ah, vai pra final. Ah, vai pra final. Bem, É. tá. Mas olha, Mas o se masculino- pensar russa. o que foi para o Brasil esse último ano e meio aí, esse horror para um país pobre como o Brasil, Fora enfrentando... a falta de incentivo, né? E esses atletas conseguirem ir lá e ganhar, não importa se bronze ou não é. Só o fato de ter ido já me parece uma vitória desses atletas nossos aqui. E depois de enfrentar esse drama todo que foi esse último ano e meio. Agora, diz que o que é muito ruim para os atletas e tal, talvez dizem que talvez pior que o futebol, é a falta de torcidas, de público. Ah, isso deve ser muito triste, muito triste. É como é o jogo de futebol aqui, né? Que sem Mas que isso é pior que o futebol. Um Mas estádio, o Flamengo vai conseguir torcida agora, hein? Contra o Inter. Tu vê que eles têm medo do Inter. Entraram na justiça, eles ligam o medo que o flamenguista tem do Inter. No Maracanã. A CBF autorizou, mas parece que a cidade do Rio de Janeiro não autoriza, né? Parece que eu não sei se vai ter. Mas o Flamengo pode tudo, né? Isso mas aí, a falta agora de torcida deve ser- em 48 horas eles resolvem isso aí por lá. Sérgio Cabral, lá do presídio, dá um jeito. sim, o Sérgio Cunha. 300 anos de cadeia. Pode ser aço do ex-presidiário. Ah, mas sabe que esse pegou uma cana bonita. Esse mesmo. pegou. Ah, Esse não sei se sai. eu não tão sei. cedo. Mas deve estar com muito dinheiro lá fora. Né? Não. É. Pode ter certeza. Se sair, está milionário lá fora. A esposa voltou para casa, né? A esposa dele. Conseguiu lá um... Bom, mas lá é um ninho de gatos, né? Aquele Rio de Janeiro, né? Pelo amor de Deus. Tá, Roxane? Vamos embora, então? Vamos Foi embora. que na Olimpíada da China era o ninho de gato, né? Mas tu sabe que eu também li que a Olimpíada, o Parque Olímpico, acho que foi na Guaíba que eu ouvi, o Parque Olímpico do Japão, que foi feito agora, custou 30 vezes menos que o Parque Olímpico no Rio de Janeiro, das Olimpíadas. Mas é que lá não tem ladrão, né? Lá não tem ladrão. Não tem mão grande, aqui tem. Aqui 30 vezes mais custou o Parque Olímpico. Lá o Mão E deve ter Grande sido bem se mais rápido, suicida. né? É o mão grande suicida. Lá o Mão Grande se suicida. Ele se mata para não passar. E tem lugares que o mão grande perde a mão. Pô, tu imagina Aqui é perseguição quantos suicídios política. ele teria no Brasil, hein? Né? Nós bateríamos o recorde mundial de suicídios no Brasil, aqui do Mão Grande. Bom, aqui lá em Brasília é só uma pouca gente. Mas só para terminar, vocês viram lá um filme que passou na televisão, em não sei quais dos veículos, dos canais, os apartamentinhos dos japoneses lá? Ah, sim, eu conheci. Que é tipo um mezanino, assim, sabe? Vai dormir lá em cima do primeiro andar, colado no forro. Eu dormi num negócio desse, eu já tive no Japão. Quando eu era estudante, eu fui e fiquei. Uma coisinha pequenininha, um cubículozinho. O banheiro ali, o cara para tomar o banho, ele não tem muita movimentação, né? Não tem como cair ali dentro, não tem nada. Se escorregar, e tem um dos lugares que eu fui, bem no interior do Japão, era um frio danado, que era inverno, a primeira vez que eu fui, e tu tinha que caminhar num corredor para ir tomar banho lá no fim, com menos 10 ou 15 lá na rua. Não é fácil. Não é fácil. Muito bem, minha gente, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, nosso programa das 18h55 até as 20 horas e 30 minutos, termina aqui. Amanhã, nesse mesmo horário, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.